Olá, para a celebração dos 135 anos da encíclica Rerum Novarum, As Coisas Novas, de Leão XIII, de 1891, nós temos nesta semana uma programação especial em nossos diálogos, onde nós temos a presença do Padre Toninho, Antônio Aparecido Alves, ele que é um estudioso da doutrina social da Igreja. Ele vem mostrar hoje para nós que Leão XIII denuncia dois vazios: a falta de proteção social dos trabalhadores e o enfraquecimento moral e religioso em sua época. Vamos acompanhar. Nós estamos então nessa semana conversando sobre a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que foi um dos pontificados mais longos da história. Ele foi Papa por mais ou menos 25 anos e meio. Ele perde para João Paulo II, que teve um ano a mais do que ele. Foi o quarto pontificado mais longo da história. E viveu numa época que nós chamamos de Revolução Industrial. O mundo estava em mudança. Muito mais do que uma época de mudanças, era uma mudança de época. O mundo estava em mudança. Aquele mundo agrário, feudal, que caracterizava a Idade Média, estava ruindo. Estavam surgindo os diversos países na Europa, estava se desenhando a Europa tal qual nós a conhecemos hoje. Por isso que uma primeira preocupação do Papa Leão XIII foi com a questão política. O Papa Leão XIII tem 5 encíclicas dirigidas para a questão política e que estão dentro da doutrina política da Igreja. E junto com essas preocupações pela mudança de época, pelo crescimento dos países, tem a questão da Revolução Industrial, porque o mundo deixava de ser agrário, feudal e começava a produzir, especialmente na Inglaterra. A Inglaterra havia, assim, experimentado um salto na questão da industrialização. Todo aqueles ouro e prata que foram carreados, levados das colônias portuguesas e espanholas, foram parar nos cofres ingleses, porque os ingleses produziam. Os ingleses produziam, Espanha e Portugal compravam dos ingleses. Isso possibilitou que a Inglaterra desenvolvesse know-how de como produzir, tivesse o necessário para isso, de ouro e de prata, que vinha de Portugal e da Espanha, e com isso começou ali no século XVII a chamada Revolução Industrial, isto é, produção em larga escala. E as pessoas vinham para trabalhar nessas tecelagens. Crianças, mulheres, aqueles que antes viviam na zona rural, viviam da subsistência, todos trabalhavam em casa para a sua manutenção, para ter os alimentos na sua mesa, agora de repente vêm para a cidade. E para terem como subsistir, têm que sair de casa e trabalhar em troca de um salário. E vejam a mudança que ocorreu. Aquilo que antes era trabalho, isso é algo que todos exerciam, a criança, o jovem, o adolescente, a mulher, o homem, o idoso, mas era um trabalho de subsistência, trabalhavam para eles mesmos. Agora eles começam a trabalhar para fora, em troca de dinheiro. Isso se chama emprego. Até hoje nós temos um pouco essa confusão entre trabalho e emprego. Vejam que todos nós trabalhamos. Tudo aquilo que nós fazemos, podemos dizer, estamos produzindo algo que sai de nós. Até você pegar uma caneta e escrever, você está trabalhando. Mas a mentalidade que veio daquela época é que trabalhar significa, durante 8 horas, oferecer o seu tempo e, em troca disso, receber um salário. Em suma, trabalho virou emprego. Esse foi o grande problema com o qual se defrontou a Rerum Novarum, a questão do trabalho. E nós vamos continuar falando sobre isso. Nos acompanhe.
Muito obrigado, Padre Toninho, por trazer essa mensagem para nós, nesta comemoração festiva dos 135 anos das Coisas Novas, a Rerum Novarum, que revolucionou e é o marco da doutrina social da Igreja. Tchau.